Então tá. Vamos começar. Já passou os 5 minutos, que é o tempo que eu aguardo para as pessoas irem conectando. Tá certo? E depois o pessoal continua conectando. A gente hoje vai falar sobre por que devemos louvar a um Deus que é soberano. E Paulo fala isso na carta aos Efésios. Ele escreve isso aos Efésios. Eu vou ler o texto aqui e a gente vai acompanhar a reflexão juntos, tá certo? Diz aqui: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É sobre esse texto que nós vamos refletir e vamos tentar entender por que devemos louvar a um Deus que é soberano e que nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual. Tá? Vamos orar como a gente faz sempre e depois a gente começa essa reflexão. É uma breve reflexão, eu acredito que não vai passar de 20 minutos. Tá? Então vamos começar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui para te louvar, para aprender mais e reconhecer que só Tu és Senhor e és soberano sobre tudo e sobre todos. Nos revela, Senhor, o que Tu queres, que a gente entenda e aprenda com esta mensagem, com esse texto. É o que te peço em nome de Jesus, amém. Então vejam só. Essa carta Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, ou seja, os destinatários dessa carta são chamados os santos que vivem em Éfeso. Os santos aqui significam mesmo que os crentes, né, de hoje, que a gente pode chamar de crentes hoje, né? O termo evangélico ele é muito diluído e não seria bem o termo os evangélicos de hoje, mas os crentes, tá? Que são aqueles que creem em Jesus, né? Tem muito que diz evangélico, mas não vive a vida completamente dissociada do ensinamento que Jesus Cristo trouxe, né? Então Paulo inicia essa carta com ele tem um padrão, né, de iniciar suas cartas. Ele diz aqui: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ou seja, ele se considera apóstolo de Cristo. E o apóstolo, gente, diferente de hoje em dia, que tem muita gente que se autodenomina apóstolo e não são apóstolos, tá? Porque apóstolos são aqueles que testemunharam e andaram com Cristo. Testemunharam os seus atos e andaram com ele. E o que se fala a respeito de Paulo é que Paulo teve um encontro miraculoso com Cristo depois da sua ressurreição. Tá? Tem aquele encontro na estrada de Damasco, e depois o próprio Paulo diz que passou 3 anos no deserto. Passou 3 anos no deserto sendo ensinado pelo próprio Jesus. Ou seja, teve que ser reeducado na tradição, vamos dizer assim, cristã, vamos pensar assim, né? Ele deu uma tradição judaica e ele começa a ser treinado na tradição cristã. Então, Paulo escreve essa carta ao povo de Deus em Éfeso, mas essa carta e essas cartas de Paulo não ficavam restritas só à igreja a quem ele mandou a carta. Ela muitas vezes ela era espalhada por outras igrejas. Da mesma forma que nós estamos recebendo a carta. A carta não foi escrita epístola de Paulo aos crentes em Pernambuco, por exemplo, né? Aos crentes na cidade do Cabo, aos crentes no bairro da Coab, ou na Praia de Enseadas, ou qualquer ou Rosário, ou o centro da cidade, não. Ele mandava essa carta para aquela cidade, tá? Porque era uma igreja por cidade. E essa carta muitas vezes eram repassadas, né? Ou mesmo transcritas em partes ou todo e mandada para as outras igrejas.
pessoal saber qual era a mensagem que Paulo estava mandando. Né? Irmãos que passavam por lá e que viam essas cartas sendo lidas. Né? E quantas vezes essas cartas não foram lidas e relidas para as pessoas. Né? E discutido entre eles, e pensado entre eles. Então, a maioria das cartas de Paulo começa com esse padrão, e ele também tem outro padrão, que é as ações de graças. Né? Ele diz aqui, ó, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis de Cristo Jesus, fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça era uma saudação, a graça e a paz, era o mesmo que dizer, a graça de Deus abunde aqui sobre sua vida, e que a paz que Cristo traz faça parte também da sua existência. Então a graça e a paz tem esse sentido. Né? Hoje a gente dá a graça e a paz, mas às vezes fica meio que automático. Né? Tornou-se até vamos pensar assim, a palavra não seria muito adequada, mas tornou-se quase que clichê. Né? O crente se encontra, graça e paz. Mas uma graça e paz como quem diz tudo bem, né? Mas muitas vezes não se pensa no que está sendo dito. Então, mas o que Paulo faz? Paulo começa a carta, né, fazendo um louvor a Deus. Fazendo um louvor a Deus. Porque diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele rompe a carta, começa a abrir a carta com um louvor e com adoração a Deus. Né? Essa carta, a tradição diz que Paulo estava preso em Roma, era uma das teorias mais aceitas, que Paulo estava preso em Roma e que ele escreveu essa carta preso. Por isso que chamam carta carta da prisão, né? Chamam cartas da prisão, ou seja, Paulo escreveu Efésios, escreveu Filipenses, Colossenses, e Filemão quando estava preso. Então, esse era o padrão da carta, dessa carta aqui. Paulo estava preso. Né? Isso aqui aconteceu provavelmente na primeira viagem de Paulo. Né? Aliás, na primeira viagem, não, na primeira vez que Paulo ficou preso em Roma. Tá? Então, na abertura, Paulo inclui uma bênção. Né? Ele diz aqui, ó, bendito seja, ou seja, abençoado seja, ou seja, glorificado seja, enaltecido seja, né, elevado seja o Deus e Pai, o nome do Deus e do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então, Paulo está fazendo um louvor a Deus pela bênção que ele recebia e que todo crente recebe. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então vamos lá. E é nesse versículo 3 que a gente vai se ater até o final da exposição. Primeira coisa, todas as bênçãos vêm de onde? Vêm de Deus. E ele diz aqui que bendito Deus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nenhum benefício, e aí é outro ponto que a gente pode começar a extrair, é que nenhum benefício pode ser esperado de um Deus justo e santo para pecadores, que não seja por meio de Jesus Cristo. Porque ele diz aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então ele quer dizer que, olha, nós estamos bendizendo a Deus pelas bênçãos que ele nos dá, mas essas bênçãos só podem vir por meio de Cristo. Não há outro caminho para vir essas bênçãos. É como que Paulo está querendo dizer assim, olha, Deus está, na verdade, dando honra a Cristo pelo que ele fez.
Ele entrega a sua vida por cada um de nós e é por meio dele que nós somos abençoados. Deus como que passou essa prerrogativa. Por intermédio de Cristo nós somos abençoados. Então, a mediação de Jesus é importante para que a gente possa receber essas bênçãos. A primeira coisa que isso mostra é que e evidencia uma união que a gente chama de união mística, porque é uma união um pouco incompreensível, vamos pensar no primeiro momento, e não porque o místico não seja possível de conhecer, mas essa relação espiritual, né, de Deus e Pai, de Deus, o Pai, de Cristo, ou seja, a relação entre Pai e Filho. Né? Bendito Deus e Pai, ou seja, bendito o Pai de Jesus Cristo. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, bendito Deus, bendito Pai de Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo. Então, essa relação evidencia essa união mística entre Deus e Pai e também entre o Filho e nós. Porque diz aqui que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, ou seja, essa relação mística entre Deus e o Pai, Deus Pai e Filho, também está extensiva a nós, essa relação mística extensiva a nós. Então mostra que nós somos filhos, como João disse logo no começo do seu evangelho, todos aqueles que aceitaram a Jesus e vierem a aceitar serão chamados filhos de Deus. Então, o próprio Deus mostra que Jesus, como protagonista da salvação, ele é aquele que faz vamos pensar, essa ponte, essa intermediação. Eu não queria usar esse termo, eu queria, na verdade, chamar a atenção de que ele é o elo, né? Ele é o elo de ligação. Tá? Temos o Pai, temos os homens. Então temos o Pai e os homens, e nesse meio termo, nesse interregno aqui, temos, nesse espaço, temos o Filho. E ele é quem faz essa ponte para que essas bênçãos celestiais cheguem até nós. Entendeu? Então é por isso que ele vai nos abençoar com toda a sorte de bênção espiritual. E você veja que bênção espiritual está no singular. Não são bênçãos espirituais. A gente até costuma falar dessa forma, bênçãos espirituais. Mas o texto diz que é com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E não é na região celestial, tem mais essa. Ou seja, existem regiões celestiais. Ou seja, em todo e qualquer espaço celeste, nós somos abençoados espiritualmente através de Cristo. Outra coisa que o texto chama a atenção, que se é com toda sorte de bênçãos espirituais, então as melhores bênçãos são aquelas espirituais. Muitas vezes não são as materiais. E a gente só cataloga a bênção material. A gente só acha que Deus só nos abençoa se nós formos prósperos, se nós tivermos um emprego, tivermos uma casa, tivermos comida. Ou seja, e hoje mais do que nunca, que em outras épocas, o Evangelho da Prosperidade está pregando prosperidade e riqueza. Né? Se você é filho do rei, você é para viver como um príncipe. É isso que prega a teologia da prosperidade. Mas isso Jesus não pregou. Jesus não falou isso em canto nenhum. Essa é uma dedução da mente humana. O que Paulo está chamando a atenção aqui? Que uma coisa é certa, nós seremos abençoados com bênção espiritual nas regiões celestes. E isso é um motivo de agradecimento. Por isso que ele diz que bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo.
podemos então ter certeza de que Ele nos abençoa. Esse é outro ponto que nós temos que entender. Que Ele nos abençoa a derramar sobre nós bênçãos que nos tornam realmente abençoados. Então, torna-nos abençoados. Ele derrama bênçãos sobre nós e nos torna abençoados. Então, nós somos realmente abençoados porque somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, nós só somos abençoados se formos abençoados em Cristo. Não há outra forma de sermos abençoados. Paulo começa exercendo louvor, exaltando a Deus, como uma forma de agradecimento por algo que nós não conseguiremos retribuir. Porque ele diz assim, bendito Deus e Pai, ele só pode bendizer. Bendizer por quê? Pelo quê? Por toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. O máximo que nós podemos agradecer a Deus ou retribuir a Deus é bendizer o seu nome. Bendizer o seu nome. Então, nós podemos, não vamos retribuir do mesmo modo, como quem diria, bênçãos terrenas em regiões, bênçãos materiais nas regiões terrenas em Cristo. Não tem sentido uma coisa dessa. Então Deus não é o abençoado. Quem somos abençoados somos nós. E o que nós podemos fazer é bendizer o nome dele. Por exaltar a Deus com a nossa adoração. Agora, cabe uma pergunta, né? Qual é a qualidade da bênção que Deus pode nos proporcionar? Qual é a qualidade da bênção que Deus pode nos proporcionar? A resposta é o seguinte. As pessoas que Deus abençoa com alguma bênção espiritual, e eu estou colocando alguma entre aspas, porque não existe bênção. A gente pode caracterizar uma bênção como alguma bênção. A bênção é completa. Ele abençoa de forma completa. Então, ele na verdade abençoa com todas as bênçãos. Se nós somos abençoados com todas as bênçãos. E não apenas com o que a gente pode imaginar como uma departamentalização da bênção. Né? Não é isso. Ele diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Essa bênção que é dada é uma bênção completa. Por isso que eu chamo a atenção no texto, que Paulo diz assim, que com toda sorte de bênção espiritual. Espiritual, meu irmão, é completa. Você não precisa de outra bênção espiritual além dessa. Então, por isso que não está as bênçãos espirituais. Então, Deus abençoa, não com alguma bênção espiritual, né? Mas Ele abençoa com toda a bênção que é necessária ao homem. É isso que é importante entender. A bênção não vem de forma medida, calculada em pedaços. Às vezes a gente pode até receber em pedaços, compreender em pedaços, compreender em parte, né? Mas quando ela vem, ela é completa, a bênção é completa. Né? Então, eu quando vejo isso, eu lembro que o salmista, né, Davi falou no 53, que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Esse nada nos faltará, na verdade, é ele mesmo, o próprio Deus nunca vai faltar. E ele nunca faltando, ele sempre há de abençoar. Porque o que a palavra de Deus mostra é que o desejo de Deus foi sempre querer abençoar o homem. Sempre querer trazer bênçãos ao homem. É tanto que Jesus é a maior, vamos pensar assim, a maior bênção que o homem pode receber, ou é a bênção que o homem merecia receber, né? Precisava receber, merecia não, precisava receber. Então, o que é bom chamar a atenção é que bênçãos espirituais não são o mesmo que bênçãos temporais.
pessoas confundem. Porque, por exemplo, a uns é dado saúde, mas não é lhe dado riqueza. Ou seja, você tem saúde, você consegue trabalhar, prosperar por conta do teu trabalho, por ter saúde, mas você não é rico. E por outro lado, a gente encontra situações que pessoas são riquíssimas, mas não têm saúde. E muitas delas trocariam sua riqueza pela saúde. Quantos casos a gente não conhece? Quantos casos? Então, quando Paulo, em relação a toda sorte de bênção espiritual, que essa bênção que Deus está lhe dando é uma bênção. O espiritual tem essa qualidade de ser eterno. Então, quando você é abençoado com bênçãos eternas, você está sendo todo abençoado. Ou seja, tudo é abençoado. Você não é abençoado em parte. Então, Paulo quer mostrar que, além de ter essa disponibilidade de toda sorte de bênção espiritual, a maior bênção que Deus pôde dar para o homem foi o próprio Jesus. É por isso que é em Cristo que nós recebemos essa bênção. É isso que o texto quer chamar. Em Cristo, toda a bênção espiritual e toda a sorte de bênção espiritual está em Cristo. Foi por meio dele, através dele, que nós fomos resgatados. E essa é a maior bênção que o homem pode receber. Então, ele vai dar de forma liberal, vamos pensar assim, bênçãos a todos aqueles que tiveram Cristo, que têm Cristo, né? Que tem Jesus na sua vida. E essa foi a maior bênção que ele pôde dar ao homem. Ela é uma bênção completa, absoluta. E é uma bênção que não nos faz sentir falta de nada. Cristo é uma bênção que não nos faz sentir falta de nada. Essa é a bênção completa que o homem necessita e precisa. Então Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo. No fundo, o que Paulo quer chamar a atenção é isso. É em Cristo que nós somos abençoados. A maior bênção é Ele mesmo em pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Paulo está acrescentando, e Ele é a bênção. Todas as outras bênçãos são acessórias. A mais importante é Ele. É Ele. A mais importante é Ele. Então, nós somos abençoados nos lugares celestiais também. Paulo pode mostrar isso também através do texto, que muitas coisas estão designadas nos céus para, na verdade, e ser dispensada e distribuída ao homem para nos preparar para o que virá depois. Então, as bênçãos são apresentadas e dadas, né, e trazidas ao homem para preparar o homem para essa vida eterna, para essa eternidade com Deus. É por isso que a maior bênção é Jesus, mas ele, na verdade, Deus está preparando o homem para essa vida eterna. E muitas vezes as pessoas entendem errado essa vida eterna como se a gente não precisasse fazer nada aqui, não precisasse se desenvolver atividades aqui e, vamos dizer assim, usar um termo que muita gente usa, né, popularmente, dizer colocar o boi na sombra. Colocar o boi na sombra é mesmo que dizer, olha, coloca ele aqui para ele descansar. Então você descansa, não faz mais nada e você fica esperando, tá, o tempo passar para receber as bênçãos de Deus. Não é isso. Você tem que fazer a sua parte. Então, as bênçãos de Deus são dadas para nos ensinar a reconhecer que o que é espiritual e o que é celeste é mais importante. Então,
Então, bênçãos temporais são muito boas, todos nós queremos bênçãos temporais. Queremos riqueza, queremos casa, queremos bênçãos de poder ter saúde para viajar, conhecer lugares, ter saúde para o trabalho, ter uma família harmoniosa. Tudo é bênção. Mas não adianta nada, e eu vou repetir aquela palavra que Jesus diz lá em Lucas, não adianta, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Paulo quer chamar a atenção que a maior bênção é o próprio Cristo, o próprio Jesus em nossas vidas. Essa é a maior bênção. E isso está nos preparando para a vida eterna. Então, onde as bênçãos espirituais celestiais são distribuídas, essas são as melhores bênçãos. É isso também que eu posso tirar desse texto. Se ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e elas são em Cristo, é porque são as melhores. Não existe bênção melhor do que essa. Tá? Todas as outras bênçãos seriam acessórias, vamos dizer assim. Para a gente poder chegar ao final, eu vou chamar a atenção de vocês o seguinte, que com essas bênçãos, nós não poderemos ser pessoas piores. Ou seja, com essas bênçãos não seremos miseráveis, vamos dizer assim. Não seremos pessoas desabençoadas. Na verdade, teremos o que há de melhor. Agora, certamente, sem essas bênçãos, que é distribuída nas regiões celestiais em Cristo, estaremos perdidos. É isso que Paulo quer chamar a atenção também. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, é isso que Jesus diz. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Paulo acrescenta, diz que ele é a maior das bênçãos que o homem pode ter recebido da parte de Deus. Então, sem Jesus, certamente o homem está perdido. Por isso, nas coisas que são da terra, mas nas que são do alto. Disso aqui de forma, vamos dizer assim, que por trás do texto, abaixo do que a gente pode ver, né? Quando ele diz que bendito Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, ou seja, essa bênção espiritual é a melhor bênção. Ela é a melhor bênção. Eu posso até procurar as outras, mas essa bênção é a melhor. Cristo é a nossa maior bênção. No fundo, o que Paulo leva a gente a concluir, né? Não só por esse texto, mas por outros textos que a gente lê a respeito do que Paulo escreveu, a respeito do próprio Jesus, falou também a respeito dele mesmo. Jesus é a maior bênção, né? Através dele que são transmitidas todas as outras bênçãos. É isso que o texto também está chamando a atenção. Que bendito o Pai de Jesus Cristo, que nos abençoou. E aí, se você tirar toda a sorte de bênção espiritual, se diz que Deus abençoou de forma completa. Em quem? Em Cristo. Ou seja, em Jesus. É por meio dele e para ele que converge tudo. E ele é aquele que distribui bênçãos sem medidas. Ele em si é a maior bênção. As outras bênçãos são acessórias. E no final, Jesus mesmo disse assim, que aquilo que pedirem em meu nome, isso o Pai os dará. Então, Paulo deve ter compreendido esse texto de tal sorte que disse, olha, se em nome de Cristo eu consigo tudo que eu pedi, o Pai vai me dar, então todas as bênçãos que o Pai tem para distribuir para o homem, né? E aí ele fala que a bênção maior é o próprio Jesus. Se ele deu Jesus, que é a maior bênção que eu posso receber, as outras bênçãos faz parte do cardápio, vamos dizer assim, né? Se a gente pudesse usar esse termo, faz parte do cardápio. Não há como imaginar que Deus vai dar a Jesus e não dar as outras bênçãos que nós precisamos. Embora Jesus seja a maior bênção para o homem. Né? Por isso que Paulo diz assim,
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nas regiões celestiais a espiritual está, que foi Jesus, né? Ela foi dada a nós. Teoricamente, vamos pensar assim, tem menos valor, né, de que a que foi da bênção que foi Jesus. É isso que o texto chama a atenção e quer nos ensinar. Né? Eu não estou me preocupando com bênçãos temporais. Elas são boas, quero, mas elas não são as mais importantes, elas são acessórias. E se eu vou ter Jesus como meu mediador, e eu tenho Cristo como meu Salvador, ela já foi dada, que é o próprio Jesus. Amém, meu irmão? Meus amigos, a gente ficou pelo menos 25 minutos. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. Né? Eu não sei como é que está a internet, porque eu vi gente entrando e saindo, né? Pessoas que estavam assistindo e pessoas que não mandaram resposta. Né? Eu vou ver aqui. Um abraço aqui para Eli, Eujana, Camila. Um abraço a Cristens, Deise. Tá? Um abraço para Deise, bom dia. Para Ivan, para Larissa, para a doutora Não, também estiver assistindo, um abraço a vocês. Eu vou orar e a gente poder continuar a nossa jornada por esta vida, sabendo que a maior das bênçãos foi Jesus. Essa é a bênção espiritual na região celestial. Essa é a maior. Não tem outra. As outras são acessórios. Tá? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor,